O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs que rezam aqui conosco, da Igreja Matriz de Santa Luzia, também os que nos acompanham pela rádio, pela web TV, celebramos hoje o 15º domingo do tempo comum, dando início a um ciclo de domingos em que Jesus vai nos contar parábolas sobre o reino de Deus. É muito interessante a gente ir percebendo o que é esse reino que Jesus tanto fala, porque o reino de Deus é, sobretudo, importantíssimo para nós, porque, primeiro, instituído por Cristo, até hoje ele cresce à medida que cada um de nós colabora, ajuda e o faz crescer. Jesus, ao falar do reino de Deus, ele anuncia o reino por meio das parábolas, que são histórias para ajudar na compreensão das verdades do reino. Os grandes sinais são os milagres, mas o anúncio se dá por meio das parábolas. As parábolas são uma estratégia literária para, tomando de coisas práticas do dia a dia, do cotidiano, ajudar as pessoas a refletirem sobre algum ensinamento. Mas veja, toda parábola tem escondida dentro dela um enigma, um mistério. E quando a gente encontra o sentido de cada parábola, a gente vai vendo que não é só uma historinha. Na verdade, ela deseja nos ensinar coisas sobre a vida, sobre Deus, sobre a fé. E aí vejam que nesse fim de semana, além de entendermos esse reino de Deus, que não é uma geografia, que não tem no mapa mundi, que não tem soldados, cavalos, cavaleiros, mas é uma experiência espiritual que vai crescendo aos poucos à medida
que a gente ajuda e colabora, toda a liturgia, ela traz presente elementos da agricultura. Jesus se utiliza da agricultura para ensinar. Na primeira leitura, ouvíamos também quando vai nos dizer que a chuva cai do céu e, caindo na terra seca, ela há de gerar fruto, produzir, sair o broto. Assim é a palavra de Deus. Não volta para Ele antes de produzir os frutos que Ele espera que produza. No Salmo, a gente cantava que essa semente caiu em terra boa para dar fruto. E aí, a gente é lançado no Evangelho, que nos conta uma parábola que tenho certeza que é conhecida por todos nós. Inclusive, essa parábola tem a explicação, na continuidade do texto, tem a explicação de cada terreno, tem a explicação de cada item que Jesus elenca para ajudar os discípulos a compreenderem. Mas o que eu acho sumamente importante é a gente primeiro perceber o quem tem ouvidos ouça. Na verdade, para ouvir as parábolas, para entendê-las, para trazê-las para a vida, é preciso ter abertura de coração, é preciso ter um ouvido aberto. E Jesus diz isso: quem tem ouvidos, ouça aquilo que eu ensino. Nós temos um semeador, semente e terrenos diferentes. Primeiro, o semeador é o próprio Jesus. A gente tem que perceber que esse semeador, ele não tem preguiça e ele é cheio de fartura. Ele semeia semente para todo lado. A gente pode pensar assim: será que não seria mais fácil ele semear só na terra boa? Mas vejam, a semeadura daquele tempo não é igual a semeadura nos tempos de hoje. Vejam que hoje a gente tem um maquinário que faz isso, ou aqueles que ainda aram a terra e colocam a semente ali na terra boa para que ela brote, cresça. Mas vejam, alguns de nós inclusive, de repente, só tivemos contato com a semente, a semeadura em casa, quando alguém faz um buraquinho com o dedo, põe a semente e tampa. Então, essa é a nossa experiência da semente. Mas naquele tempo, arava-se a terra e o semeador jogava a semente para cima, para que ela caísse mesmo abundantemente, e onde ela caísse, ela brotaria ou não. Fato que, se olharmos para esse semeador, sendo Jesus, a gente precisa perceber que há uma jogada muito profunda. É Deus que está próximo, é Deus que caminha muito perto. A nossa imagem muitas vezes de um Deus sentado no trono, distante de nós, meio que jogando dado, para saber o destino da humanidade, não é uma visão tão verdadeira assim. Vejam que Jesus, ao se colocar como semeador, é alguém que está próximo, é alguém que caminha com, é alguém que está ao lado. Então, a nossa primeira compreensão é perceber um Deus conosco, um Deus que se fez carne para caminhar ao nosso lado, um Deus que acompanha a humanidade, e essa semente, que é a própria palavra de Deus, Ele vai lançando e semeando de forma fecunda, de forma grandiosa, e sem, na verdade, escolher o terreno. Ele lança a semente em todo lugar. Esse é um primeiro ponto. Depois, quando a gente olha para a semente, a gente tem que se lembrar que, por mais pequena que ela seja, potencialmente dentro dela há uma árvore gigantesca. Toda semente traz dentro de si uma árvore, uma planta, um broto, mas de qualquer forma, Jesus está falando aqui de árvores frutíferas. No fim ele diz isso, que comumente são árvores maiores, árvores grandes. A semente é a palavra, é o anúncio,
É Deus falando do reino. É Deus dizendo que precisamos nos abrir para que o reino de Deus aconteça, primeiramente na história pessoal de cada um. E aí a gente vai para a terra. Por muitas vezes a gente pode imaginar assim: são 4 solos diferentes. Eu tenho que escolher um para mim, né? Claro, eu quero ser terra boa. Às vezes eu não sou. Como que fica isso com Deus? Mas veja, primeiro a gente tem que perceber que dentro de nós habita um sagrado, e Deus deseja que esse sagrado seja reconhecido por nós. E ao mesmo tempo, cada um de nós tem um pouco dos 4 solos. Cada um de nós tem a secura, tem a pedra, cada um de nós tem ali os espinhos e também a terra boa. O que nós precisamos, na verdade, é ir nos lapidando para sempre buscarmos ser terra boa. Mas nós humanos nem sempre somos assim tão lineares. A maioria das vezes a gente traz conosco uma demanda de história que nos faz ser todos os terrenos. O primeiro terreno que Jesus acaba apontando é o terreno do caminho, que é um terreno pisado, é uma terra seca, em que a semente nem cai nela, e os passarinhos ali passam, comem, ou seja, é um tipo de terreno seco. A gente pode pensar que muitas vezes na vida nós estamos exatamente daquele jeito, pisados, secos, e ainda vem uma ave de rapina e nos rouba a semente. Vejam que isso é natural na vida humana, mas nós não podemos nos esquecer que o semeador está por perto. A semente é boa, o semeador por perto, essa secura pode ser transformada em terra boa. Muitas vezes, assim como o segundo exemplo que Jesus dá, da terra pedregosa, nós também estamos um pouco assim. Vejam que Jesus diz: a semente cai na terra pedregosa, ela chega até brotar, a raiz dá uma espalhadinha, mas vem o sol, queima e morre tudo. Vejam que muitas vezes estamos nós também endurecidos, apedrejados, inflexíveis. No texto de Isaías, na sua profecia, Isaías pede, Senhor, que o nosso coração de pedra se transforme em coração de carne. A gente reza muito isso na quaresma, Mas deveríamos rezar isso cotidianamente quando a nossa terra endurecer, quando virar pedra. E quando que o nosso solo está apedrejado? Quando a gente guarda ódio, ressentimento, rancor, mágoa, desejo de vingança, falta de perdão, tudo isso endurece, tudo isso dificulta a semente cair na terra. Por quê? Porque nós estamos fechados, nos protegendo e nos esquecemos, na verdade, de frutificar, de florescer, de brotar. Não podemos nos esquecer que o semeador está por perto. E podemos então transformar a terra cheia de pedra em terra boa. Depende muito da abertura que vamos dando ao próprio Deus. O terceiro solo que Jesus cita é um solo em que espinhos vão nascendo e sufocando o broto. Cai a semente na terra, o broto nasce, mas os espinhos sufocam. Nós também somos assim. Há dias que estamos pisados, há dias que estamos empedrados e há dias que estamos sufocados. Tanta coisa nos sufoca, seja cobranças, sejam metas a cumprir, sejam pessoas, sejam na verdade espinhos que vão esparramando no caminho,
que a gente tem que ir tirando um por um para poder virar terra boa. Veja, minha gente, o semeador está por perto. Ele semeia com largueza, ele semeia com profundidade. Basta que a gente permita que esses espinhos sejam arrancados, passo a passo. E por fim, o quarto solo é a terra boa, que é a terra adubada, é a terra que já foi arada, é a terra que está regada, é a terra pronta, que quando cai a semente, brota, germina, floresce, frutifica. E Jesus diz assim: frutifica a ponto de uma semente dar 100, 60, 30 frutos. Vejam que Jesus coloca de uma forma bem grandiosa, para a gente entender que o terreno ideal para sermos é a terra boa. Temos um semeador por perto, temos uma semente boa. Basta que a gente de fato vá superando a terra pisada, os espinhos, a terra pedregosa, e assuma para a nossa vida a fertilidade, a fecundidade da terra boa. Aí, à medida que a gente vai se tornando terra boa e a gente vai dando fruto, o quanto seria bom a gente entender que somos nós chamados a tomar sementes e ajudar o semeador, para que o reino de Deus cresça. O reino de Deus cresce à medida que cada um de nós ajuda, colabora e faz esse reino aos poucos ser vida na vida das pessoas. Que Deus nos abençoe e que a gente perceba a graça desse semeador que deseja espalhar na nossa vida, no nosso sagrado, na nossa história, as melhores sementes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para que sempre seja louvado.